A seguir, IIGD Irajá. Quantas pessoas se convertem, passam pela vida em branco, não é? E quantas pessoas se convertem e não recebem a plenitude de Deus, não se enchem do Espírito Santo, estão sempre com problemas na vida, mas muitos problemas. A primeira coisa a fazer, irmãos, é entender que Jesus Cristo é a palavra. E entender que o Espírito Santo de Deus que vem sobre nós é que nos revela a palavra, que vai iluminar o nosso coração, que vai nos dar o entendimento. A própria capacidade de compreensão das coisas de Deus vem dele, não é coisa da terra. Nessa introdução, nessa abertura, o apóstolo Paulo, ele chega a dizer, não abra ainda a sua Bíblia, mas o apóstolo Paulo chega a dizer que não são muitos os sábios deste mundo que são chamados a Cristo. Sabe por quê? Porque as pessoas têm, algumas, pensam que sabem tudo, que não precisam aprender mais nada, que entendem de tudo, então não ouvem a Deus. Alguns até desprezam a Bíblia Sagrada. Ei, livro religioso, ei, livro arcaico. Essas pessoas nunca vão ter um encontro com Jesus verdadeiro. Mas algumas professam uma religiosidade. Creio em Deus, Jesus, o nosso Pai maior, mas não sabem nada. E outros se convertem de verdade, reconhecem Deus na sua palavra, mas passam pela vida tão apertados. Poucas coisas alcançam. Quando recebem uma bênçãozinha, é uma festa. E Deus tem, irmãos, tudo para o seu povo, tudo de que precisam na vida espiritual e na vida material, aqui e para a eternidade. E é claro que não é um pacote de bênçãos que Deus abre assim o céu e joga pacote de bênção, manda lá anjo, joga pacote de bênção. Não é isso não existe. Vem pelo entendimento, irmãos. Às vezes, a forma de orar. Quantas pessoas fazem orações chorosas o tempo todo, irmãos, mas chorosas. Quantas pessoas ficam bravas. Deus só tem que me abençoar. Parece que perderam o juízo. Então, irmãos, é uma simplicidade, é o coração aberto. As coisas espirituais trabalham aqui na terra. Você vê que Deus criou o planeta do nada. Do nada? Não. Ele criou da sua palavra. A palavra criou. Você vê que Jesus é o verbo e se torna um homem. Toma forma humana. Então você vê o tempo todo que tudo que existe vem do espiritual. Quando o cristão entender isso, ele vai procurar ter uma comunhão profunda com Deus. Ele vai dar muito mais valor ao entendimento da palavra. Você vê que há pessoas que se convertem e têm vergonha de assumir que são de Jesus. Cegas, não entendem nada. É a maior honra que um ser humano pode receber. Se o mundo físico é visível, se o mundo material tem tantas pessoas que observam, que veem, não tem noção do mundo espiritual em que milhares e milhares de anjos te conhecem. Diga para o seu irmão, os anjos de Deus te conhecem. Quem aqui é de Jesus para valer tem o seu nome no céu? Então diga para o seu irmão, olha só, seu nome está na boca de Deus. É pouca coisa? É pouca coisa? Gente, é pouca coisa? O cristão tem que despertar, irmãos, para os verdadeiros valores. Esta semana,
eu estava conversando, eu estava com os pastores numa reunião de oração. Os pastores da região, eu estava conversando com os pastores da região numa reunião de oração, no intervalo. E aí, eu abri a palavra e mostrei para eles um momento de exultação de Jesus, em que Jesus se alegrou assim, numa explosão de alegria. Pastor, eu nunca vi isso. Está na palavra. Não mexe na sua Bíblia agora. Mas está em Lucas 10. Não mexe, não. Diz assim, Jesus, ele exulta de prazer e diz assim, olha só. Graças te dou, ó Pai, porque ocultaste estas coisas, as coisas que ele estava ensinando às pessoas, aos sábios e inteligentes, e as revelaste às criancinhas, ou seja, aquela pessoa que se converte e se torna uma criança para aprender, porque a criança aprende tudo com facilidade, não aprende? E o que você ensina, ela guarda. Então foi isso que Jesus falou. Então você vê que são coisas simples, irmãos. São coisas simples. Então às vezes uma pessoa se converte, entra ano, sai ano e não consegue. A saúde não vem, não brota. Aquela doença não vai embora. As igrejas estão cheias de pessoas enfermas, irmãos. Não deveria ser assim. Por quê? Porque Jesus cura os enfermos. Porque ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Não deveria ter ninguém passando necessidades endividado. Por que não deveria ter? Porque a palavra de Deus diz, a ninguém devais coisa alguma. Mas a questão, irmãos, é que o ser humano, a pessoa se converte, e às vezes demora a abrir o coração, demora a buscar entendimento, às vezes não se dedica. Se não se dedica em oração, eu digo que nós do século 21, os cristãos hoje, oram muito pouco, irmãos. Quando a gente fala que vai marcar uma reunião de oração, que nós vamos ficar 3 horas orando, tem gente que arregala o olho e fica assustada, apavorada. Eu digo, meu Deus do céu. Marca uma vigília. Por mais que a unção esteja descendo, esteja o poder de Deus derramado, tem gente cochilando. Porque trabalhou de dia. Que nada, irmãos. Alguns não. É porque não estão acostumados a se oferecerem a Deus, a estar em comunhão com o mundo espiritual. Então, gente, vamos atentar bem, porque as coisas de Deus são simples, amém, Jesus? Irmãos, por que Abraão foi um homem tão abençoado aqui nesta terra, se nenhuma Bíblia ele tinha para conhecer bem a Deus? Mas Deus falava com ele. Hoje nós temos a palavra, é bom guardar isso, que hoje Deus fala através da sua, diga, da palavra. Então pegue a sua Bíblia e diga, esta é a palavra. Então vamos lá, olha para a sua Bíblia e diga, esta é a palavra de Deus. Diga, o que está aqui sai da boca de Deus. Viu o que eu disse? Olha o tempo do verbo, eu não disse que saiu, eu disse sai. Porque no momento em que você encontra a palavra, Deus fala contigo. Então, irmãos, atenção que se dá à vida espiritual. Muitos cristãos estão em falta na balança. Muita gente está em falta na balança de Deus. Oferece tão pouco para Deus. Nós estamos aqui fazendo perguntas esses dias. Já faz um tempo que eu tenho feito algumas perguntas. E a pergunta é, o que eu tenho oferecido a Deus? Como é que eu estou servindo a Deus? Porque o entendimento do cristão do século 21 é, eu quero, vou buscar minha bênção, eu quero, eu tenho fé, eu posso. Não está errado. Só que não é isso a prioridade. A prioridade é, eu preciso conhecer a Deus. A prioridade é, eu preciso entender as coisas espirituais. A prosperidade é, eu preciso aprender a amar a Deus, eu preciso amar mais. Então vamos a isso, irmãos. Amém, Jesus? Então vamos abrir a palavra de Deus em Romanos. A pergunta é, por que Abraão foi tão abençoado aqui nessa terra? Carta aos Romanos, capítulo 4, versículo 3. Bem objetivos hoje. Pois que diz a Escritura? Creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Eita! Pronto. Primeiro ponto a ser observado, né?
A primeira palavra que Deus diz, né? Pois que diz a Escritura? Pronto, eu já sei que eu tenho que me voltar para a Escritura. Olha aí. É aqui, irmãos, é da Escritura que sai tudo que a gente precisa. Tudo de que precisamos nesta terra. Tudo que se precisa para uma eternidade em glória. É tudo aqui nessa palavra. Mas sem o Espírito Santo a letra mata. Então eu preciso tirar um tempo de oração diário. Eu preciso de comunhão com Deus, coisa que os cristãos de hoje pouco fazem, irmãos. Oração. As pessoas se embaraçam muito. Você escuta demais. Não tenho tempo. Sai para evangelizar. E eu tenho tempo para a igreja, não. Isso é conversa de pecador. Mas e quando o cristão diz, essa semana não tive nem tempo de orar direito? Então o pouco que orou torto. Além de pouco, ainda orou torto. Pois que diz a Escritura, eu tenho de ter um entendimento. Eu preciso conhecer, mas eu preciso me alimentar. Que diz a Escritura? Creu Abraão em Deus. Ele creu. Irmãos, Deus falava com Abraão. Ele ouvia a voz de Deus, como nós ouvimos a voz da palavra, na leitura e na pregação. Então ele creu em Deus. Abraão não duvidou, em tempo algum. Ele teve certeza absoluta. Quantas pessoas se convertem e deixam a dúvida minar o seu coração? Será que é isso mesmo? Eu estou no caminho certo? Olha outros, será que eu estou na igreja certa? Deveria. Eu acho que tem gente que se converte, entra ano, sai ano e ainda pergunta assim, por que eu existo? Você sabe por que você existe? Você existe porque Deus quis que você existisse. Deus quis que você existisse. Não há um ser humano sobre a face da terra, pastora, mas tem pessoas que aconteceram. Para Deus ninguém acontece. O homem é a imagem e semelhança de Deus, foi feito assim. Perdeu a semelhança no pecado de Adão. Ao aceitar Jesus, recupera essa imagem de volta. Então já não importa o seu passado. Se foi fruto disso, daquilo outro, isso já não importa. Importa que nasceu para Deus. Bom, então Abraão creu em Deus. Ele creu. Deus fez uma promessa a Abraão. Irmãos, é impressionante. Foram 25 anos desde a primeira promessa, a primeira vez que Deus falou com Abraão. Olha as estrelas do céu, vê se as podes contar. Assim será a tua descendência. Abraão estava casado com uma mulher estéril. A pessoa chega para Jesus, irmãos, a vida está estéril, ela não produz nada. Aliás, só produz coisas que não prestam. Antes de conhecer Jesus, só produzia pecado. E muitos só sofrimentos. Aí a pessoa se converte. O que ela escuta? Por que algumas pessoas não recebem as revelações? É a forma, irmãos, a postura. É o coração bem disposto a ouvir e receber o que Deus tem a falar. Por quê? Um chega e ainda não se limpou completamente. O Espírito Santo vai trabalhar para que ele, entendendo a palavra, enxergue os seus pecados, ainda que já não deveriam estar, e arrependendo-se, se limpe de uma vez por todas. Então aquele, no meio de um culto, vai ouvir uma palavra de conserto, vai ouvir uma palavra de purificação, vai enxergar o seu erro. O outro está com uma fé abalada, porque está olhando demais as circunstâncias e os olhos estão nas coisas materiais, ou seja, os olhos da carne estão trabalhando. Não vejo saída, está tudo muito difícil. E aí Deus vai chamar a atenção para que preste atenção no sobrenatural, nos milagres. Vai dizer assim, tira os teus pés desse chão que você criou para você, de mundo natural, e vem andar sobre as águas comigo. Ou seja, creia na palavra, deixa eu agir na tua vida. Estamos entendendo? Estou me fazendo entender? Então, Deus vai repartindo a cada um e Ele vai iluminando o entendimento. Daqui a pouco a pessoa diz, entendi. Então diz aqui, Abraão creu. Abraão creu em Deus
e isso lhe foi imputado como justiça. Podemos dizer então que, por Abraão ter ouvido Deus e não ter duvidado de Deus, e ter agido conforme o que Deus lhe falou, ele foi considerado justo? Será que é isso? Sim, exatamente isso. A base para todos é a palavra, mas Deus reparte a cada um conforme Ele quer, ou conforme Ele vê, conforme Ele sabe. Então Deus, Ele vai trabalhando no seu povo para que todos os seus filhos saiam dos sofrimentos, para que saiam primeiramente dos pecados, para que aquele que está em necessidade, ele tenha as suas necessidades supridas em glória, para que aquele que está envergonhado tenha agora uma dupla honra. Tudo que está na palavra é para o seu povo. Isso aqui é testamento, irmãos. Isso aqui é testamento. O cristão tem de encontrar, ele tem que se encontrar dentro da palavra. Ele tem de encontrar a sua parte. Ele tem de encontrar a sua comida. Ele tem de encontrar as águas purificadoras. Ele tem de encontrar as armas espirituais. Ele tem de encontrar o seu tesouro. Então, irmãos, por exemplo, a forma de orar. Você já viu que algumas pessoas chegam para o entendimento da palavra, já religiosas evangélicas, e tem uma forma de oração que não tem nada a ver com aquilo que Jesus ensinou? Por exemplo, na oração do Pai Nosso, Jesus ensina a primeira palavra da oração em si é Pai. Porque Jesus disse: quando orardes, dizei Pai, Pai nosso que estás nos céus. Por que nosso? Porque o pronome coletivo. Porque ele ensinou aos discípulos, a um grupo. Se você vai orar sozinho, você vai dizer meu Pai, sim ou não? Pronto, você entendeu. Se você tem um pai que é o dono do ouro e da prata, e ele é teu pai, por que você passa necessidade? Tem de haver alguma coisa, não? Sim ou não? Pronto, então já é para questionar. Só na palavra pai você já para refletir. Mas as pessoas não se interessam em aprender, irmãos. Eu aqui passo uma luta que eu chamo todas as pessoas que se convertem, que vêm de outras denominações já convertidas. Eu digo, gente, olha, escola bíblica, escola bíblica, escola bíblica. Quer ver outro erro? A pessoa quer prosperar, mas só fala abobrinha, meu irmão. Vai viver comendo, só fala besteira, meu irmão. Só fala besteira. Ah, que tá difícil. É a crise. Meu Deus, pastora, faz oração muito forte, mas muito forte, porque a crise está brava. Mais brava está a voz da crise do que o pedido da oração. Será que a gente entende isso? Toda pessoa que confessa os medos, a crise, a doença, essa pessoa nunca vai sair dessas prisões. Ela tem que primeiramente se libertar espiritualmente e dizer, não, eu agora sou de Jesus. Eu agora tenho Deus da criação como meu Pai. Essa foi a minha maior alegria quando eu entendi a oração. A maioria dos cristãos, a maioria faz rezas. Só sai da metodologia da reza idólatra e passa para a metodologia da reza evangélica. Tem misericórdia de mim, tem misericórdia de Jesus, se eu souber que eu mereço, Jesus tem compaixão, Deus me ajuda, Deus me ajuda, Deus me ajuda. E Deus diz, sai dessa metodologia estúpida. Então, irmãos, atenção. Irmãos, eu não abro mão disso. Escola bíblica, irmãos. A melhor coisa é você sentar-se aos pés de Jesus, como aquele povo fazia ali à beira do mar da Galileia, no Monte das Oliveiras, sentar e ouvir a palavra de Deus. Até aquilo que você já conhece. De repente Deus te abre uma novidade ali. Ele te abre uma luz. E de repente aquela luz fica mais forte. Você diz, entendi.
Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.